Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos de novo sentindo, ela está nos rondando, estamos sentindo aquela insuportável vontade de viver. Até a nossa câmera hoje está balançando um pouquinho, porque o ventilador está ligado e o calor aqui em Curitiba está um pouquinho acima dos padrões do calor curitibano, ok? Mas balançando ou não, nós vamos continuar fazendo o nosso vídeo. Esta insuportável vontade de viver, ela nos traz uma necessidade, uma vontade de fazer alguma coisa muito grande. Mesmo que a coisa grande que você possa fazer seja gravar um vídeo, ou seja, se envolver em algum tipo de trabalho voluntário, ou qualquer outra coisa que possa te dar prazer. Um projeto de vida. Alguma coisa que faça você sair da cama e sentir o desejo de viver o seu dia, ok? De viver aquele dia com uma energia, com uma vontade, com uma garra muito grande, deixando depressão, deixando tristeza, deixando desânimo, deixando moleza. Todas essas coisas vão ficando para trás, porque esta insuportável vontade de viver, ela vai te envolvendo num projeto de vida até que você consiga extinguir essa vida, até que você consiga cumprir a sua missão nesta terra. E então esteja preparado para a majestosa, gloriosa volta de Cristo, onde ele estabelecerá por fim um reino de justiça, um reino de paz, de amor por toda a eternidade. Mas eu quero voltar o nosso foco para o nosso assunto desses nossos vídeos, né? Que são os últimos vídeos que estamos fazendo aí, falando a respeito de Apocalipse 12. Não são os últimos vídeos, porque nós vamos continuar ainda falando muita coisa para podermos entender muitas questões relacionadas à palavra de Deus. Mas estamos aqui no Apocalipse capítulo 12 e nós percebemos assim que de quando em quando o Apocalipse 12 ele vai virando o foco, vai virando o holofote e mostrando novas verdades que estavam na escuridão para que nós possamos conhecer. Dando mais, novamente, uma rápida recapitulada do que vimos até aqui, nós percebemos então no capítulo 12, no verso 1 e o 2, que existia um grande sinal, identificamos esse sinal como sendo a mulher, que é a figura simbólica da Igreja de Cristo, que foi fundada, que foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vimos um outro sinal, no verso 3 de Apocalipse 12, que era um grande dragão. Esse grande dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando elas para a terra, querendo depois devorar o filho da mulher, simbolizando isso tudo, esse dragão, por Satanás, essas estrelas do céu simbolizando a guerra que existiu no céu, onde Satanás então conseguiu, Lúcifer na época, né, conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, colocaram-se em rebelião, colocando esses anjos e ele mesmo em rebelião contra o governo de Deus. Eles são expulsos, vêm parar na terra. Então Deus está aqui com o propósito do plano da redenção, quando Cristo Jesus ele deixa o céu, se transforma numa criancinha, né? E ele começa a viver então a vida do ser humano no lugar do ser humano para pagar a dívida do ser humano que o ser humano fez ao pecar contra Deus lá no Jardim do Éden. Porque aquela guerra que saiu do céu veio parar na terra, envolvendo os nossos primeiros pais. E a Igreja de Cristo está sendo fundada aqui. Depois nós percebemos no verso 5 ali que esse varão havia nascido, falando ele de Cristo, falando da angústia que foi, da tragédia que foi estabelecer essa igreja de Deus aqui na terra, com o demônio, Satanás, e suas hostes angélicas caídas, os demônios caídos, lutando contra esse reino de Deus que se dá no planeta Terra. Depois nós temos no verso 7 ali, que houve uma peleja no céu, no sentido de que está voltando então o foco, o holofote para a guerra lá no céu, para aquele momento em que Satanás arrasta a terça parte dos anjos, e nos dando mais detalhes do que aconteceu lá, né? Que foi uma guerra política, que houve uma peleja entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e novamente falando que eles foram expulsos, vieram parar na terra, e dizendo para nós, mostrando para nós que esse dragão é aquela antiga serpente. Então o grande dragão que se viu, o grande sinal que se viu no céu, que era um dragão grande e vermelho, esse dragão é a antiga serpente, que é a mesma que depois se envolve lá na luta entre Deus e Satanás, envolvendo então o planeta Terra. Então vamos lá.
há um ser celestial, criado à imagem de Deus, o braço direito de Deus, se revolta contra Deus, ele faz uma guerra política, começa a soprar no ouvido dos anjos, dos seres celestiais, que sempre serviram a Deus com alegria, com boa vontade, começam a olhar para o governo de Deus agora de uma maneira como eles nunca tinham visto, e começam a perceber e pensar e acreditar que o governo de Deus não é justo, porque Satanás lançou essa semente na mente dos anjos. Há uma guerra no céu, e nesse momento, então, eles são expulsos, vêm parar no planeta Terra. No planeta Terra eles envolvem Adão e Eva, os anos se passam, mais de 4.000 anos se passam, e então a humanidade está mergulhada em tristeza, no caos, em angústia, em desesperança, mas existiam profecias no Antigo Testamento que apontavam para a vinda de um Messias, de um Salvador. Esse Salvador vem, e além de morrer na cruz, de nos salvar, de pagar a nossa dívida, a dívida que Adão e Eva fizeram, e consequentemente nós, como seus filhos, também somos herdeiros dessa dívida. Então Cristo vem pagar essa dívida por nós, morrendo na cruz. Mas, ao mesmo tempo, está fundando a sua igreja, a igreja de Cristo, tirando então das costas do povo de Israel no passado a exclusividade de serem um povo de Deus, de pregarem a mensagem de Deus, exclusividade não em salvação, mas em missão, e aí passando para todos aqueles agora, todos os herdeiros, o verdadeiro povo de Israel agora passam a ser aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então eles fazem parte da herança espiritual dada a Abraão, né? Fazem parte dessa semente espiritual. E depois há então essa guerra. Depois do verso 9, vamos ver aqui, verso 10, verso 11, ou melhor ainda, no verso 10 está dizendo que existia uma voz, uma grande voz do céu, proclamando que havia salvação, a salvação havia chegado, essa salvação naturalmente porque Jesus Cristo havia vindo à Terra. Então os anjos no céu lá estão proclamando essas boas novas, essa salvação, que agora os homens, eles têm direito, chegou finalmente a salvação a eles. Essa salvação nada mais é do que Cristo Jesus morrendo na cruz em nosso favor, né? E depois dessa luta toda que existiu, há uma vitória, a vitória do Cordeiro contra Satanás, porque Cristo morreu na cruz, e até Cristo morrer na cruz, ele nunca cometeu um único pecado, porque se tivesse cometido um único pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador. E provavelmente ele teria perdido a chance de voltar a ser um Deus lá no céu, né? Que mais aqui? No verso 12 há uma ordem para que os céus festejem, e todos os que habitam no céu para que eles possam festejar, porque o dragão foi vencido, mas está divertindo a terra, porque esse dragão foi lançado na terra, então está voltando de novo aqui. Você percebe que a Bíblia vai e volta ao assunto, né? Uma hora está acontecendo no céu, outra hora está acontecendo na terra, mas é sempre aqui os dois poderes, o poder do bem e do mal, lutando pela soberania, lutando para conquistar o coração da humanidade, a mente da humanidade, né? E agora então, queridos, hoje nós começamos a ler aqui, o dragão persegue a mulher, voltando a nos dar, os holofotes estão voltando aqui no verso 13, então para a luta de novo do dragão, do mal, de Satanás contra a mulher, contra a igreja de Deus, né? E o verso 13 diz o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que seria então esse tempo, tempos e metade de um tempo em que a mulher, a igreja, é sustentada? Quando isso aconteceu, ou quando isso vai acontecer, de que forma isso acontece, e por que esse tempo, tempos e metade de um tempo? Que tempo é esse? O que é isso? O que significa isso? Não perca no nosso próximo vídeo para nós podermos compreender o que está acontecendo aqui em Apocalipse 12, verso 13 em diante. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E lembre-se, não desista de viver. Não desista de lutar pelos seus sonhos. Essa semana entrou uma senhora, uma cliente na loja, e ela queria fazer o orçamento de uma cozinha, de uma pequena cozinha.
mas ela não conseguia fazer a cozinha toda. Ela só ia poder fazer uma parte do balcão da cozinha. E ela me disse o seguinte: eu sei que é pouco, mas é o meu sonho e eu não desisto dos meus sonhos. E eu achei aquilo assim muito interessante. Uma pessoa humilde, embora ocupe um cargo de gerência numa loja, mas ela disse: eu não vou conseguir fazer a cozinha toda porque tem outros gastos. Estou reformando minha casa, mas eu preciso ali do balcão da pia. Quero colocar uma pedra de granito e vou poder fazer só uma parte do balcão. Eu disse a ela: fazemos, não tem problema nenhum, nós fazemos uma parte do seu balcão, depois você continua o resto do balcão, nós vamos fazer de uma maneira que possamos padronizar isso para você e você vai continuar o seu sonho. Mas eu achei incrível, ela me disse: eu nunca desisto do meu sonho. Querido, não desista do teu sonho, mas acima de tudo, procure amoldar, procure colocar em harmonia, procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida e procure colocar os seus sonhos em harmonia com os sonhos de Deus. Um dos versos que eu mais gosto da Bíblia no momento é aquele que diz o seguinte, está em Salmos, não vou lembrar de novo onde está, mas diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você estiver em harmonia com Deus e com sua vontade, automaticamente Deus vai ter o maior prazer em realizar os seus sonhos, porque os seus sonhos serão os mesmos sonhos do de Deus. Então ficará fácil, ok? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e um beijo no seu coração.